Quarto dia de leitura do audiolivro Rumo aos 120 anos. Como desfrutar a realidade bíblica e científica de uma vida longa e plena. Continuação. A Bíblia se refere ao nosso corpo como templo do Espírito Santo, não à nossa alma ou ao nosso espírito, mas sim ao nosso corpo. Eu, no entanto, não tinha um entendimento claro disso, pois dificilmente ouvimos ministrações sobre esse tema na igreja. Não há uma compreensão correta sobre isso, porque a igreja foi firmada hoje sobre uma teologia que privilegia espírito e alma em detrimento do corpo. Essa teologia é baseada em um princípio filosófico da Grécia Antiga, a dualidade platônica entre corpo e alma, descrita no diálogo do Fédon. De acordo com esse diálogo, o corpo deve ser desprezado, juntamente com seus apetites e desejos tipicamente humanos, pois não é capaz de encontrar a verdade. Em vez disso, o corpo busca honrarias, riquezas, prazeres, etc. Por outro lado, a verdade que a alma procura só será encontrada quando por meios das virtudes e do desprendimento do corpo. A partir do século I, na região do Mediterrâneo Oriental, surge um movimento religioso, filosófico e herético, o gnosticismo. Esse termo se origina da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Os gnósticos acreditavam que era possível alcançar a salvação por meio do conhecimento, ou gnose, e não por meio da fé, da obediência às leis religiosas ou das boas obras. As principais crenças do gnosticismo incluem o dualismo, a ênfase na experiência interior, a noção de que o conhecimento é a chave para a salvação e a crença de que existem vários níveis de realidade. O gnosticismo pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que por isso a vida na Terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano. Dessa forma, o bem só seria alcançável em nível espiritual. Porém, segundo os escritos paulinos, não há nada de contraditório entre a vida material e a vida espiritual. Para o apóstolo Paulo, o homem se apresenta como um todo, ou seja, como um ser vivo, criado, constituído de corpo, alma e espírito, o fôlego da vida. Por ser judeu, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, Atos 22:3, Paulo pensa como um judeu, ou seja, livre de toda dicotomia ou divisão categórica entre o corpo e a alma e o espírito. Essa é a razão pela qual, ao falar da ressurreição dos mortos, ele se refere não somente à alma ressuscitada, mas também a um corpo glorioso. O Império Romano, sob a égide do imperador Constantino, era perseguidor declarado dos cristãos. No entanto, após se converter ao cristianismo em 313, o próprio Constantino permitiu, pelo Edito de Milão, o culto dessa religião em todo o império. Em 391, por ordem do imperador Teodósio I, por meio do Edito de Tessalônica, o cristianismo não só se tornou a religião oficial de Roma, como todas as outras religiões pagãs passaram a ser perseguidas. A partir desse fato histórico, a Igreja cristã tornou-se uma instituição poderosa. Em razão disso, certas pessoas buscaram se associar à Igreja, pois naquele contexto, fazer parte da instituição religiosa trazia vantagens econômicas, sociais e políticas. Com isso, muitos não se converteram verdadeiramente, apenas faziam parte da igreja. Essas pessoas foram a porta de entrada do pensamento filosófico grego a respeito do corpo na teologia cristã. Essa perspectiva também era dominante na cultura romana
e ao misturar-se ao cristianismo, promoveu distorções na igreja que ainda perduram em nossos dias. Sob a influência dessas distorções, tendemos a considerar importante apenas cuidar do espírito e da alma, em vez de assumir uma postura integral de santidade que envolve o corpo. O perigo da idolatria. Um pouco antes de ocorrer a metanoia em nós, vivi algo interessante. Todos os dias, quando eu chegava em casa, minha esposa me recebia com um copo de refrigerante cheio de gelo e com uma rodela de limão. Nessa época, eu competia com meu cunhado sobre quem bebia mais refrigerante. Um dia, após um plantão muito estressante e exaustivo, exclamei ao chegar em casa: "Ufa, estou muito estressado, vou tomar um refrigerante para descarregar um pouco a minha ansiedade." Abri a garrafa, ouvi o chiado do gás e se esvair pela tampa. Servi um copo e eu tomei. Na mesma hora veio à minha mente 1 Pedro 5,7. Lance sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Espírito Santo gerou uma pergunta em minha mente. Em que você acabou de lançar a sua ansiedade? E instantaneamente aquele líquido começou a queimar em minha garganta. Então respondi: eu lancei sobre o refrigerante a minha ansiedade porque Ele tem cuidado de mim. Eu havia cometido o pecado da idolatria. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Jesus. Não importa o que seja uma pessoa, o casamento, a profissão, o sucesso, os bens ou algum objeto. Se o coloquei no lugar que pertence somente a Jesus, é idolatria. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ezequiel 14:3. Timothy Keller, em seu livro Deuses Falsos, as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder, e a única esperança que realmente importa, fez a seguinte reflexão. Como nós, os anciãos, devem ter respondido à acusação: ídolos? Que ídolos? Eu não tenho ídolo nenhum. Deus estava dizendo que o coração humano toma coisas boas, como uma carreira profissional bem-sucedida, o amor, os bens materiais e até a família, e as converte em coisas essenciais. Nosso coração as endeusa como o centro de nossa vida, porque conforme pensamos, elas são capazes de nos dar significado e segurança, proteção e realização se as alcançarmos. Como arrancar os ídolos do coração? Existem ídolos de estimação. Eles estão tão arraigados que nem percebemos que estão lá. Porém, são fruto das raízes de iniquidade que carregamos dentro de nós e que moldam o nosso comportamento. Precisamos entender que na cruz, Jesus nos desarraigou deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, Gálatas 1:4, libertando-nos do padrão da escravidão e idolatria. Ao longo da Bíblia, podemos identificar 4 raízes de iniquidade que nos prendem a um padrão e não nos deixam viver a realidade de quem somos em Jesus. Vou discorrer rapidamente sobre cada uma delas, pois esse único assunto daria um livro.